Miyuki nunca acreditou em destinos. A vida para ela sempre foi uma sequência de escolhas, algumas erradas, outras certas, mas todas conduzindo-a ao mesmo lugar, a solidão. Depois do divórcio, ela se viu perdida, sem rumo, sem a familiaridade da rotina que uma vez compartilhara com seu ex-marido. Decidiu então se mudar para uma cidade pequena no interior do Japão, longe da agitação da capital, buscando encontrar alguma paz em um lugar onde ninguém a conhecesse. Mas ao chegar, tudo o que encontrou foi o peso de uma saudade que se recusava a ir embora. Em uma tarde chuvosa, quando a solidão parecia ser ainda mais insuportável, Miyuki decidiu dar um passeio pelo centro da cidade. Ela vagava sem destino, observando as vitrines das lojas antigas que alinham as ruas estreitas. Uma delas chamou sua atenção. Uma loja de antiguidades, cujas janelas embaçadas e cortinas pesadas pareciam esconder algo além do óbvio. Era como se a loja tivesse permanecido intocada pelo tempo, sem as modernidades do mundo exterior. Um sutil frio percorreu sua espinha enquanto ela se aproximava. Mas Miyuki ignorou a sensação e entrou. O ar lá dentro estava carregado com o cheiro de madeira envelhecida e uma leve fragrância de incenso. O espaço era apertado, com prateleiras abarrotadas de objetos antigos, máscaras de teatro, porcelanas, espelhos de bronze e uma infinidade de outros itens curiosos. O som de seus passos no piso de madeira rangendo quebrava o silêncio denso do lugar. O dono da loja era um homem idoso, de pele enrugada e olhos cansados, mas com um sorriso enigmático que de alguma forma parecia familiar. Ele a observou com uma calma quase sobrenatural, como se estivesse esperando por ela. "Procurando algo específico?" perguntou ele, sua voz baixa quase como um sussurro. Miyuki balançou a cabeça desconfortável. Não sabia o que estava procurando, mas sentia que algo ali a atraía, algo que ela não podia explicar. Seus olhos percorreram as prateleiras até que, finalmente, algo chamou sua atenção. Era um boneco Kokeshi, pequeno, feito de madeira e pintado com detalhes delicados, com uma expressão serena no rosto. Mas seus olhos, aqueles olhos vazios e sem vida, pareciam segui-la. Miyuki sentiu uma estranha sensação de desconforto. Algo naquela figura não parecia certo, mas ao mesmo tempo, ela não conseguia desviar o olhar. O homem observou a direção dos olhos de Miyuki e sorriu levemente. "Este boneco é especial", disse ele com uma voz que parecia ainda mais profunda. "Pertenceu a uma criança que... Bem, ele escolhe seus donos. Ele está esperando por você." Miyuki hesitou, mas sentiu uma curiosa atração pelo boneco. Sem saber exatamente por quê, decidiu comprá-lo. O velho embalou o boneco com cuidado, ainda mantendo aquele olhar fixo em Miyuki. Quando ela pagou e virou para sair, ele apenas a observou em silêncio, como se já soubesse que seu destino estava selado. Ao deixar a loja, o peso do boneco em suas mãos parecia aumentar a cada passo. Miyuki não sabia explicar, mas a sensação de que algo estava errado se intensificava. O vento gelado da tarde tocava seu rosto, mas ela não sentia mais frio. Em sua mente, algo sussurrava, algo que ela não conseguia entender, mas que não podia ignorar. Miyuki chegou em casa com o boneco Kokeshi ainda embalado sob o braço. A pequena casa de madeira, com suas paredes finas e janelas empoeiradas, parecia mais silenciosa do que nunca. Tudo estava no mesmo lugar que havia deixado, mas, ao contrário do que imaginava, não sentia alívio. A casa, que deveria proporcionar conforto, parecia envolta em uma espécie de vazio, como se ela mesma estivesse aguardando algo que não chegava. Ela colocou o boneco na estante de vidro da sala de estar, ao lado de outros objetos que colecionara ao longo dos anos. O contraste entre os outros itens, relíquias aparentemente inofensivas e decorativas, e o boneco Kokeshi era notável. Os olhos opacos da figura pareciam hipnotizar qualquer um que os olhasse por tempo demais. Mesmo com as luzes apagadas e o ambiente tranquilo, o boneco não parecia estar lá apenas como um enfeite. Miyuki tentou se distrair. Foi até a cozinha preparar um chá e, enquanto a água fervia, seus pensamentos vagavam sem rumo.
Ela se perguntava por que havia comprado aquele boneco. Algo no olhar do velho dono da loja, algo nas palavras enigmáticas que ele dissera, a fazia sentir-se desconfortável. Mas ao mesmo tempo não conseguia negar a curiosidade que despertara dentro dela. À medida que a noite se aprofundava, ela tentou relaxar. Sentou-se na poltrona em frente à estante, tomando seu chá e tentando, em vão, afastar a sensação crescente de que não estava sozinha. A casa parecia estar em silêncio, mas era um silêncio pesado, carregado, como se algo estivesse prestes a se manifestar. Foi então que ela ouviu, primeiro, um som suave, quase imperceptível. Risadinhas. Pareciam de criança, mas de uma criança distante, como se ecoassem de um canto esquecido do tempo. Miyuki olhou ao redor, perplexa. Não havia mais ninguém ali, além dela mesma. A risada se interrompeu, mas o som de passos miúdos, lentos, começou a se formar no ar. A porta de entrada, fechada com cuidado, rangeu levemente, como se tivesse sido tocada por uma brisa invisível. A respiração de Miyuki se acelerou enquanto ela fixava o olhar na estante onde o boneco estava. Ela se levantou devagar e foi até lá, seu coração batendo mais rápido a cada passo. O boneco ainda estava onde o deixara, com seus olhos ainda vazios e imperturbáveis. Mas algo estava estranho. Miyuki sentiu um arrepio na nuca ao perceber que o boneco estava diferente. Sua posição estava levemente alterada. O braço esquerdo parecia estar mais para frente do que antes, como se estivesse prestes a alcançar algo. Ela se afastou, sentindo um nó apertado na garganta. De repente, as risadas voltaram, mas agora mais altas. Não era mais um som distante. Parecia estar vindo de dentro da própria casa. Miyuki se virou, tentando entender o que estava acontecendo, mas ao olhar novamente para a estante, o boneco estava ali, quieto, como se nada tivesse acontecido. Ela tentou convencer a si mesma de que estava imaginando coisas. Estava sozinha, e sua mente estava apenas brincando com ela. Mas à medida que se afastava, o ar ao seu redor parecia mais denso. A sensação de ser observada se intensificava, e uma ideia persistente se formava em sua mente. O boneco estava vivo. Miyuki se forçou a fechar os olhos, a ignorar o medo crescente. Mas enquanto o silêncio tomava conta do ambiente, ela não podia negar uma sensação assustadora de que naquelas horas da noite, o boneco, em algum lugar obscuro da sala, estava aguardando o momento de fazer sua próxima movimentação. Na manhã seguinte, Miyuki acordou com a sensação de que o pesadelo de ontem à noite havia sido apenas um produto de sua mente cansada. Ela tentou se convencer de que o som das risadas e os passos que ouvira eram fruto do cansaço. Era apenas o vento, pensava. Mas ao entrar na sala de estar, ela percebeu que o boneco Kokeshi estava mais uma vez em uma posição diferente. Miyuki não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela tinha a nítida impressão de ter deixado o boneco em uma posição exata na estante. Mas agora ele estava ligeiramente inclinado para a frente, os olhos vazios ainda fixados em seu rosto. O detalhe pequeno, mas perturbador, era o braço esquerdo que parecia estar mais esticado, como se estivesse estendendo a mão na direção dela. Ela se aproximou da estante, seu coração acelerando ao ver o boneco mais de perto. Talvez tenha sido o tremor da casa, ou o movimento do ar. Ela tentava justificar. Mas ao pegar o boneco nas mãos, ela sentiu algo gelado, como se estivesse tocando algo que não pertencia àquele espaço. A sensação de frio não vinha do ambiente, mas do próprio boneco. Miyuki respirou fundo e decidiu que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Ela não podia simplesmente deixar essas pequenas estranhezas passarem sem uma explicação. Mas ao mesmo tempo, uma parte de si temia enfrentar a verdade. O que aconteceria se ela estivesse realmente sendo assombrada? A noite chegou e com ela o terror parecia estar apenas começando. Durante o jantar, enquanto Miyuki tentava se distrair com a televisão, uma risada infantil rompeu o silêncio. Não foi um som distante ou vago como da última vez. Foi clara, quase nítida. O riso parecia vir de dentro da sala de estar como se uma criança estivesse brincando em algum lugar próximo.
O coração de Miyuki disparou. Ela levantou-se da mesa, seus passos hesitantes enquanto se dirigia para a porta da sala de estar. A risada se repetia, dessa vez mais próxima, e Miyuki não conseguiu mais ignorá-la. Quando entrou na sala, sentiu o ar gelado de novo, e uma onda de frio percorreu sua espinha. Ela olhou ao redor, mas não havia ninguém ali. As luzes estavam apagadas, e tudo parecia normal, exceto o boneco Kokeshi. O boneco estava mais uma vez em uma posição ligeiramente diferente. Seus olhos, antes vazios, pareciam agora mais penetrantes, como se estivessem vivos, e observando-a com atenção. O sorriso da menina que apareceu em seus pesadelos parecia se formar naqueles olhos vazios. O medo tomou conta de Miyuki, e antes que pudesse se afastar, a risada ecoou uma vez mais, seguida por um leve toque no ombro. Ela se virou rapidamente, mas para sua surpresa não havia ninguém atrás dela. A sala estava vazia, mas o peso da presença ainda a envolvia. O boneco estava de alguma forma mais vivo do que nunca. Miyuki sentiu a necessidade de sair de lá, mas não conseguia se mover. A risada continuava, mas agora parecia estar dentro de sua própria cabeça. Ela olhou para o boneco pela última vez antes de correr para o quarto, o som dos passos da criança ecoando atrás dela. Ela se trancou, tremendo, tentando encontrar alguma explicação racional para o que acabara de vivenciar. Mas no fundo sabia, algo estava se desenrolando dentro de sua casa, algo que ela não podia controlar. O boneco Kokeshi não era mais apenas uma peça decorativa. Ele estava presente de uma maneira que ela não conseguia entender, e a cada novo dia, a sensação de que algo mais estava à espreita aumentava. Miyuki passou os dias seguintes em um estado de alerta constante, como se estivesse sendo observada a cada momento. O boneco Kokeshi permanecia na estante, mas a sensação de que ele estava vivo nunca a deixava. Quando olhava para ele, seus olhos vazios pareciam seguir seus movimentos. Mesmo em momentos em que pensava que estava sozinha, o peso do boneco sobre ela era palpável, como se ele estivesse ali, esperando por algo. Naquela manhã, ela decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Não era possível que fosse apenas um pesadelo. As risadas, o frio inexplicável, os movimentos sutis do boneco, tudo parecia ser mais do que simples coincidências. Miyuki se dirigiu novamente à loja de antiguidades, sentindo uma estranha compulsão em sua mente. O velho dono precisava lhe dar respostas. Ao entrar na loja, ela foi recebida pela mesma atmosfera densa, a mistura de cheiro de madeira envelhecida e incenso que a fazia se sentir mais desconfortável do que jamais imaginara. O homem estava lá, atrás do balcão, com aquele sorriso que, agora, parecia mais um aviso. "Você voltou", disse ele com uma calma inquietante. Miyuki não respondeu de imediato. Ela estava nervosa. As palavras pareciam faltar-lhe, mas finalmente com um fio de voz perguntou: "O que está acontecendo com o boneco? Ele não é normal." O velho a observou com olhos que pareciam ver através dela. "Ah, sim, o Kokeshi. Ele escolhe seus donos, e você foi escolhida." Miyuki sentiu um arrepio percorrer sua coluna. "Escolhida? Para quê? O que ele quer de mim?" O velho fez um gesto vago com a mão, como se estivesse afastando um pensamento desagradável. "Ele não quer nada de você, Miyuki. Ele quer apenas que você veja a verdade. Ele é um vínculo, uma conexão com o além." Ela engoliu em seco. "O além? De que tipo de conexão você está falando?" "Há muitos anos, este boneco foi feito por um artesão para um menino. Esse menino morreu de forma trágica, e o boneco, com o seu espírito, foi preso àquele que o possuísse. Ele se torna um vínculo, uma linha entre o mundo dos vivos e os mortos. E ele escolheu você, porque você está pronta para ver o que está além, o que ele viu." A revelação foi um golpe em seu estômago. Miyuki não sabia o que pensar. O medo se espalhou em seu corpo, mas uma parte dela queria ouvir mais, entender o que estava acontecendo. A loja parecia ficar mais escura a cada palavra do velho. "O que eu preciso fazer?"
Ela perguntou, sua voz mais fraca do que imaginava. O velho sorriu levemente, como se soubesse a resposta. Nada, minha filha. Você já fez o mais importante. Agora, o Kokeshi vai mostrar a você o que sempre esteve à sua volta. A conexão será revelada. Sem mais palavras, o velho se afastou, deixando Miyuki sozinha com o peso de suas palavras. Ela saiu da loja, o coração acelerado, a mente girando. O boneco, aquele pequeno objeto inofensivo que ela havia comprado por impulso, agora era um portal para o desconhecido. O medo tomava conta dela, mas havia também uma estranha curiosidade. Miyuki sabia que não poderia voltar atrás. O Kokeshi a havia escolhido. E o que quer que fosse que estivesse aguardando no outro lado, ela teria que enfrentar. Ao voltar para casa, ela observou o boneco mais uma vez. Seus olhos vazios ainda a observavam, como se a estivessem esperando. Ela não sabia o que mais viria, mas sabia que algo profundamente estranho e perigoso estava prestes a acontecer. Naquela noite, Miyuki não conseguiu dormir. A revelação sobre o boneco Kokeshi e a conexão com o além a consumiu, tirando-lhe a tranquilidade. A cada vez que fechava os olhos, ela se via novamente na loja de antiguidades, o velho olhando-a com seu sorriso enigmático, suas palavras reverberando em sua mente como um eco distante. Ela sabia que não podia ignorar o que estava acontecendo, mas o medo de enfrentar a verdade a paralisava. Ela olhou para o boneco sobre a estante. A figura de madeira parecia ainda mais sinistra com o passar das horas. Seus olhos, vazios e penetrantes, observavam-na com uma intensidade que a fazia suar frio. Decidiu então que era hora de confrontá-lo. Ela não tinha mais escolha. O boneco havia escolhido ela e, de alguma forma, ela sabia que o destino deles estava entrelaçado. Miyuki se aproximou lentamente da estante, suas mãos trêmulas enquanto estendia os dedos para tocar o boneco. O frio que emana dele era intenso, gelando a ponta dos seus dedos à medida que ela o pegava. Ao segurá-lo, sentiu um arrepio que percorreu sua espinha. Algo estava acontecendo e ela não sabia se estava preparada para o que viria a seguir. Mas ao olhar para os olhos do boneco, uma sensação indescritível tomou conta de seu corpo. Era como se estivesse sendo sugada para dentro deles. De repente, a sala à sua volta começou a desaparecer. As paredes desvaneceram-se como névoa, e Miyuki foi engolida por um espaço escuro, uma escuridão imensa e pesada. Ela não conseguia mais respirar, nem ouvir, nem sentir o mundo ao seu redor. A única coisa que restava era o boneco ainda em suas mãos. Os olhos vazios a observavam com uma expressão de desesperança, como se estivessem esperando por algo. De repente, ela foi envolvida por uma visão. Imagens de um passado distante começaram a se formar à sua frente, tão reais quanto se estivesse vivendo-as. Viu uma criança pequena, com cabelos escuros e olhos brilhantes, correndo pelo campo de flores, ao lado de uma mulher. A criança parecia feliz, inocente, cheia de vida. Miyuki observava, mas não conseguia se mover. O cenário parecia distante, como se fosse apenas uma memória perdida no tempo. A mulher que acompanhava a criança apegava-se a ela com ternura, mas havia algo de sombrio no olhar da mulher. Algo que Miyuki não conseguia entender. Então, a visão mudou abruptamente. A criança de repente caiu no chão, e a mulher, em um gesto rápido e sem explicação, afastou-se, deixando a criança sozinha. A cena se transformou em um pesadelo. A criança estava caída, com os olhos fechados, e Miyuki sentiu uma onda de tristeza profunda inundando-a. A visão se desfez em um instante, e Miyuki se viu de volta à sala de estar, respirando pesadamente, o boneco ainda em suas mãos. Ela caiu de joelhos, o coração batendo freneticamente no peito. O que acabara de ver, aquela criança, aquele cenário, era real ou apenas uma ilusão? Ela não sabia, mas o medo a tomou por completo. Miyuki olhou para o boneco que parecia mais vazio do que nunca, e uma sensação terrível a invadiu. Ela não estava apenas vendo o passado, estava conectada a ele.
O que quer que tivesse acontecido naquele campo de flores, a criança e a mulher, tudo estava entrelaçado com o boneco. Mas como? Por quê? Ela sabia que não poderia fugir e que a cada momento, a linha entre o presente e o passado ficava mais tênue. Miyuki não conseguia parar de pensar na visão que tivera. Aquela criança caída no campo e a mulher que a abandonara, como se tivesse algo a esconder. O medo que tomara conta dela não era apenas de saber que o boneco estava envolvido em algo sobrenatural, mas também de descobrir mais sobre o passado que estava sendo trazido à tona. Quem eram aquelas pessoas? O que havia acontecido com a criança? E mais importante, qual era o papel do boneco naquilo tudo? Na manhã seguinte, Miyuki acordou com uma sensação de urgência, como se estivesse à beira de algo importante. Ela sabia que precisava encontrar respostas. O velho da loja tinha falado sobre a conexão com o além, mas ele não lhe dera detalhes suficientes. O que ela sabia agora era que o boneco Kokeshi não era apenas um objeto. Ele era uma chave, um portal para algo muito mais sombrio e perturbador. Algo que ela não podia mais ignorar. Decidida a desvendar o mistério, Miyuki foi até o arquivo público da cidade, onde poderia encontrar registros antigos e, talvez, descobrir algo sobre a criança da visão. Passou horas pesquisando em microfilmes e documentos antigos, tentando encontrar qualquer pista que a levasse até aquela história esquecida no tempo. A busca era árdua e frustrante. Não havia registros de qualquer criança desaparecida, mas por algum motivo, ela sentia que algo estava sendo ocultado. Foi quando ela encontrou uma pequena nota, quase escondida entre outros papéis amarelados, que algo a fez parar. A nota falava sobre uma tragédia que havia ocorrido décadas atrás, envolvendo uma criança de nome Hiroshi. Ele tinha desaparecido de forma misteriosa, e embora a cidade tivesse feito uma investigação, nada foi resolvido. A criança nunca foi encontrada, e o caso foi arquivado como um enigma sem solução. Miyuki sentiu um arrepio ao ler o nome. Hiroshi. A conexão entre a visão e o nome não podia ser mera coincidência. Ela sabia que precisava voltar para casa e examinar o boneco mais uma vez. Algo nele, talvez, estivesse ligado diretamente a essa tragédia, a essa criança. Ela pegou a nota, anotou o nome de Hiroshi e voltou para a sua casa. Ao entrar na sala, seu olhar foi imediatamente atraído para o boneco Kokeshi. A sensação de frio estava mais forte agora, e ela se aproximou dele com hesitação. Ao tocá-lo, algo diferente aconteceu. A madeira parecia vibrar sob seus dedos, uma energia estranha irradiando da figura. Miyuki sentiu que a conexão estava mais forte, mais palpável. Ela fechou os olhos, sentindo o peso da presença em sua casa. Novamente as imagens começaram a se formar diante dela. Desta vez a cena era diferente. A criança, Hiroshi, estava no campo de flores, mas agora ele estava sozinho. A mulher, que ele chamava de mãe, estava de longe, observando-o, mas com um olhar vazio, sem afeto. A criança parecia perdida, sem saber o que fazer, e a mulher, ao vê-lo cair no chão, não fez nada para ajudá-lo. Ela se afastou, como se Hiroshi não fosse mais importante para ela. O medo tomou conta de Miyuki quando a visão revelou algo ainda mais perturbador. A mulher, sem explicação, se voltou para o boneco Kokeshi, que estava em suas mãos. Ela parecia estar realizando algum tipo de ritual, como se estivesse oferecendo a alma da criança ao objeto. O boneco estava absorvendo a energia, a vida de Hiroshi, e ele se tornara parte do espírito do boneco. Miyuki não conseguia mais respirar. O que ela estava vendo não era apenas uma memória, era a revelação de algo muito mais sombrio. Ela se afastou bruscamente, suando e tremendo. O boneco parecia agora mais do que nunca uma fonte de mal, um receptáculo de almas perdidas. Hiroshi estava preso nele, e talvez ele não fosse a única criança a ser vítima daquela mulher. E o que ela agora sabia com certeza era que o boneco Kokeshi não havia escolhido Miyuki por acaso. Ele a havia escolhido porque ela tinha o poder de desvendar o que havia sido enterrado no passado
e talvez até mesmo para completar o que estava incompleto. A visão de Hiroshi, abandonado e perdido, ainda queimava na mente de Miyuki. Ela sentia que estava se aprofundando em algo muito maior do que poderia compreender sozinha. O boneco Kokeshi estava ligado a uma tragédia antiga, uma tragédia que havia deixado cicatrizes profundas não apenas no passado, mas também no presente. Miyuki estava cada vez mais convencida de que o boneco estava, de alguma forma, tentando completar um ciclo, e ela era parte dele. A sensação de ser observada nunca a abandonava. No entanto, naquele momento, a curiosidade começou a se sobrepor ao medo. O que mais o boneco queria dela? Por que ele a escolhera? E como ela poderia romper esse ciclo antes que fosse tarde demais? Com as respostas ainda fora de alcance, Miyuki sentiu que precisava voltar ao ponto de partida, a loja de antiguidades. O velho sabia mais do que havia revelado. Ela precisava confrontá-lo, exigir mais informações, se fosse necessário. Talvez ele tivesse a chave para quebrar o vínculo entre o boneco e a tragédia que ele trazia consigo. Ela caminhou apressada pelas ruas escuras até a loja, o peso de sua decisão lhe fazendo sentir um aperto no peito. A loja estava mais silenciosa do que nunca, e o velho parecia aguardar sua chegada, como se soubesse o que estava por vir. Quando ela entrou, ele a olhou com aquele sorriso enigmaticamente triste. "Você voltou", disse ele, sua voz baixa e sem pressa. Miyuki não o cumprimentou. Seu olhar estava fixo no velho, tentando entender até onde ele sabia e quanto poderia confiar nele. "Você sabe o que está acontecendo? O que o boneco Kokeshi quer de mim? Por que ele me escolheu?" O velho suspirou e se levantou lentamente, como se estivesse ponderando suas palavras. "O Kokeshi não escolhe por acaso, Miyuki. Ele é um objeto muito antigo e está sempre à procura de alguém. Alguém que possa libertar a alma que nele reside. A história de Hiroshi não é isolada. Há muitas crianças, muitas almas presas em objetos como o Kokeshi. Eles estão à espera de alguém que os ouça, que entenda o que os mantém prisioneiros." Miyuki franziu a testa. Como o boneco pode prender uma alma? O velho olhou para ela com um misto de pesar e compreensão. Quando um espírito não pode descansar, ele procura um caminho para continuar sua jornada. E muitas vezes, ele se aninha em algo, um objeto, um lugar, até que alguém venha a despertá-lo. O Kokeshi é um receptáculo para esses espíritos perdidos. Eles não têm paz até que alguém que os conecte ao mundo dos vivos os liberte ou os destrua. E você, Miyuki, tem essa capacidade. A sua conexão com o boneco, com Hiroshi, com todos os outros, está em você. O ciclo está quase completo. Você tem uma escolha a fazer: libertar a alma ou permitir que ele continue. Miyuki sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Ela não sabia se estava preparada para uma escolha tão devastadora. Libertar o espírito significava ajudá-lo a encontrar paz. Mas isso também significava confrontar uma dor profunda, e talvez até trazer o caos ao seu próprio mundo. Deixar o ciclo continuar poderia significar que mais almas, mais crianças, continuariam presas, sofrendo a mesma angústia de Hiroshi. Ela olhou para o velho tentando encontrar alguma orientação em seus olhos, mas ele já parecia ter se fechado, como se sua tarefa estivesse feita. O boneco vai guiá-la. Não importa qual caminho você escolha, ele será o responsável pelo que acontecerá depois. Miyuki sentiu que, de alguma forma, o tempo se estendia diante dela. Cada segundo parecia ser crucial. A sensação de que algo estava prestes a se resolver era inegável, mas ela não sabia se poderia lidar com o que viria. O velho tinha razão. O Kokeshi a havia escolhido por uma razão. Mas qual seria o preço dessa escolha? Ela se virou para sair da loja, o peso das palavras do velho ecoando em sua mente. O Kokeshi a aguardava em casa. Agora, mais do que nunca, ela sabia que tinha que fazer algo para interromper o ciclo. Mas como, se ela ainda não compreendia completamente a conexão entre ela e o espírito que o boneco carregava? O tempo estava se esgotando. O caminho de volta para casa parecia mais longo do que nunca.
Cada passo de Miyuki estava imbuído de uma sensação crescente de urgência, como se algo no ar estivesse se preparando para se manifestar. Ela sabia que o tempo estava se esgotando, que o ciclo que o boneco Kokeshi estava tentando completar estava perto de sua conclusão. Mas ela não sabia como interromper esse ciclo, nem mesmo se deveria fazê-lo. Ao chegar em sua casa, Miyuki encontrou o Kokeshi exatamente onde o deixara. Seus olhos vazios a observavam com a mesma intensidade, mas agora havia algo diferente no ar. Uma eletricidade no ambiente que fazia a pele de Miyuki arrepiar. Ela sabia que era hora de confrontar o boneco de uma vez por todas. Com um suspiro profundo, ela pegou o Kokeshi em suas mãos. A sensação gelada de antes estava mais forte agora, como se o próprio boneco estivesse sugando a energia ao seu redor. Ela fechou os olhos, tentando se concentrar, e esperou. O silêncio tomou conta da sala, mas de repente uma visão se formou diante dela. As imagens eram mais vívidas e mais intensas do que antes. Hiroshi, a criança perdida, apareceu diante de Miyuki, com os olhos tristes e cheios de uma dor profunda. Ela viu a mulher que ele chamava de mãe, com seu olhar vazio e distante, afastando-se dele sem hesitação. E no momento crucial, o boneco, em suas mãos, foi o último vestígio de uma conexão quebrada. A visão se intensificou, e Miyuki percebeu que o boneco não estava apenas preso ao espírito de Hiroshi. O boneco Kokeshi era um reflexo de todas as almas que haviam sido destruídas, vítimas da negligência, da dor e do abandono. Cada alma parecia clamar por liberação, e o boneco, sendo o receptáculo, era um símbolo dessa dor acumulada. Era uma prisão, mas também uma chave. O ciclo, que parecia sem fim, estava prestes a ser quebrado, mas apenas se Miyuki fizesse a escolha certa. O medo e a compaixão a envolviam simultaneamente. Ela olhou para o boneco e, por um momento, seus olhos se encontraram com os de Hiroshi. A criança estava lá, mas também não estava mais lá. Seu espírito estava preso no limbo, aguardando algo que ela ainda não entendia completamente. Mas agora, ela sentia que a chave para libertá-lo estava em suas mãos. Se ela destruísse o boneco, talvez todas as almas que ele contivesse finalmente encontrassem paz. Mas o preço disso seria grande, pois o ciclo da dor não desapareceria sem consequências. Miyuki sentiu uma pressão crescente em seu peito, uma sensação de que ela estava à beira de um abismo. A escolha não era simples. Ela poderia libertar todas aquelas almas, mas também destruir uma parte dela mesma. Porque se destruísse o Kokeshi, não apenas Hiroshi, mas todas as crianças, todas as almas que ele carregava seriam liberadas. Mas ela também perderia a conexão com o espírito do boneco, e talvez parte de sua própria alma ficasse com ele. Com uma respiração pesada, Miyuki finalmente fez sua escolha. Ela levantou o boneco sentindo a última onda de energia que ele emitiu, como se estivesse se despedindo de sua prisão. Então, com todas as suas forças, ela o quebrou. O som da madeira estilhaçando ecoou pela sala, e nesse momento, uma onda de luz intensa envolveu a casa. O que aconteceu depois foi algo que Miyuki não poderia explicar com palavras. Ela sentiu como se estivesse flutuando, fora do tempo e do espaço. As almas presas no boneco, Hiroshi incluído, foram libertadas, mas ao mesmo tempo, ela sentiu como se parte de si mesma tivesse sido arrancada. Uma tristeza profunda tomou conta dela, uma sensação de vazio, como se algo precioso tivesse sido perdido. Ela se sentou no chão, tentando processar o que acabara de acontecer. Havia uma sensação de paz no ar agora, mas também um peso imenso. Ela sabia que havia feito o certo, mas não sem custo. O ciclo estava finalmente quebrado. As almas estavam livres, mas o vazio que ficou dentro de Miyuki não poderia ser preenchido tão facilmente. Ela olhou para os pedaços do Kokeshi espalhados pelo chão e, em um suspiro, entendeu que o ciclo havia terminado, mas as cicatrizes ficariam para sempre. Talvez o Kokeshi tivesse sido mais do que um simples boneco. Talvez ele fosse um lembrete de que, às vezes, a dor e o sofrimento dos outros precisam ser confrontados, mesmo que isso signifique perder algo em troca.
O que restou para Miyuki foi a certeza de que, por mais que o tempo passasse, ela nunca esqueceria a conexão que teve com o espírito daquele boneco. Os dias que seguiram a destruição do Kokeshi foram lentos e pesados. Miyuki se encontrou em um estado de reflexão profunda, sentindo-se como se estivesse carregando um fardo invisível, algo que a conectava ao mundo de uma maneira que ela não conseguia mais explicar. O alívio de ter libertado as almas aprisionadas no boneco era palpável, mas ao mesmo tempo, um vazio a consumia, uma sensação de perda irreparável. Ela sentia que parte de si mesma havia sido deixada para trás naquele confronto final. Embora a casa estivesse silenciosa, o ar ainda carregava uma energia densa, como se os ecos das almas libertas estivessem presentes. Miyuki sabia que o ciclo tinha sido interrompido, mas as consequências de suas escolhas se manifestavam de formas inesperadas. Ela nunca mais veria o boneco Kokeshi, aquele objeto que por tanto tempo havia dominado sua vida, mas sentia que ele estava de alguma forma ainda ali, observando, esperando que ela se lembrasse do que havia acontecido. Uma noite, enquanto caminhava pela cidade, Miyuki passou pela praça onde o campo de flores havia sido o cenário das suas visões. O local parecia diferente agora, menos sombrio, mais iluminado pela luz suave das lâmpadas de rua. Algo no ar havia mudado. Era como se o peso que pairava sobre aquele lugar tivesse se dissipado. Ela parou por um momento, lembrando-se da criança chamada Hiroshi. Uma lágrima escorreu por seu rosto, mas não era de tristeza, e sim de uma compreensão silenciosa de que, embora o espírito dele tivesse sido libertado, o impacto daquela experiência a seguiria para sempre. Miyuki nunca soubera ao certo o que acontecera com a mulher que havia abandonado Hiroshi. O vazio que ela sentira no olhar daquela figura na visão permaneceu sem respostas. Porém, ela sabia que o Kokeshi não escolhera ela por acaso. O boneco a trouxera até aquele ponto porque ela tinha o poder de romper os ciclos de dor, mesmo que isso exigisse um sacrifício pessoal. Ela não era mais a mesma pessoa que entrara naquela loja de antiguidades semanas atrás, mas ao mesmo tempo, ela sabia que aquela jornada a havia transformado em algo maior, algo além do medo e da dúvida. Enquanto caminhava pela praça, uma sensação de serenidade tomou conta dela. Ela olhou para o céu, vendo as estrelas cintilando acima. Um pensamento simples, mas reconfortante, cruzou sua mente. Talvez a verdadeira libertação fosse não apenas a dos espíritos, mas a dela mesma. O Kokeshi havia sido destruído, mas ela havia encontrado, de alguma forma, uma nova liberdade, embora a um custo. Ela agora entendia o peso da dor dos outros, o valor da compaixão e o impacto das escolhas, por mais difíceis que fossem. Miyuki sorriu levemente, com um toque de melancolia, sabendo que o ciclo havia acabado. O Kokeshi não era mais um símbolo de sofrimento, mas de libertação. E ao seguir em frente, ela estava liberada das sombras que o haviam assombrado. E com isso, ela deixou o passado para trás, ciente de que, de alguma maneira, sempre levaria consigo as lições que aprendera e as almas que ajudou a encontrar a paz.